Oi, gente. Conforme prometido, hoje eu tô aqui para gravar o meu relato de parto. Já era um vídeo que eu gostaria de fazer há um certo tempo, né? Primeiro para guardar a memória desse dia tão importante na minha vida. Eu acho que quem é bibliotecário sabe, né, o quanto a gente valoriza aí a questão da memória. E segundo também para ajudar, eu recebo muitas perguntas, né? Muitas pessoas têm dúvida em relação ao parto, querem saber como foi a experiência de outras mulheres, então eu acho legal a gente compartilhar esse tipo de assunto, falar sobre isso, né? Como forma de talvez ajudar alguém, acalmar alguém e compartilhar mesmo a experiência, né? Eu tô aqui no quartinho dele, ele tá dormindo. Então ele já está despertando, talvez vocês escutem aí um pouquinho dos gemidinhos dele. Bom, eu lembro que quando eu estava fazendo meu pré-natal, uma das minhas principais dúvidas era: como é que eu vou saber que o meu parto começou? Eu cheguei a perguntar isso para minha médica, né? Como eu vou saber que o trabalho de parto já está acontecendo? Na minha cabeça, minha bolsa ia estourar e eu ia correr para o hospital, assim como a gente vê na TV. E quando eu comecei a estudar sobre o parto e sobre os processos que meu corpo ia passar, né, eu entendi que não era assim que funcionava, que o trabalho de parto ele normalmente é demorado, que nem sempre a bolsa estoura, né, então eram coisas que eu não sabia. Uma coisa que eu me preocupei muito foi de estudar mesmo, entender tudo o que aconteceria com o meu corpo, né. Então na minha reta final da gestação eu me dediquei a fazer cursos, entender um pouquinho da biomecânica. Eu tive 2 doulas, né, então eu fiz o curso também de preparação para o parto e isso me trouxe muita consciência de tudo o que aconteceria comigo e foi bem importante. Então, voltando lá, meu questionamento era como é que eu vou saber? E eu lembro exatamente que a minha médica disse: você saberá. Na época, né, eu não me contentei muito com essa resposta, mas hoje se alguém me perguntasse a mesma coisa, eu responderia da mesma forma, né? A gente simplesmente sabe porque é algo muito diferente que acontece no nosso corpo e ao longo da gestação eu já tinha algumas dorzinhas, né, que eles chamam de contrações de ensaio, que são os pródromos. Às vezes um pouquinho dolorido, mas quando de fato começou, eu senti uma dor diferente, né? Eu estava em casa num sábado e aí uma amiga disse que queria vir aqui me ver e queria trazer um presentinho pro Gabriel. Então eu falei: vem, vocês tomam uma cerveja, a gente faz uns petiscos, eu tomo meu suquinho de laranja. E ela estava aqui em casa, então tinha um casal de amigos aqui na minha casa. E num certo momento da noite eu fui ao banheiro e eu senti uma dor embaixo na barriga, né? Eu comentei com o Marcelo que tinha sentido uma dor diferente. O Marcelo falou que provavelmente porque eu estava muito tempo sem comer, que era coisa da minha cabeça. Falou: vamos aproveitar e sair pra gente comer. Eu fui um pouco segura, liguei pra minha doula aqui do Rio de Janeiro, a Fernanda, contei pra ela o que eu tinha sentido. Ela falou: olha, com uma sensação só não dá pra gente saber o que de fato está acontecendo, né? A gente precisa aguardar mais tempo e ver a evolução dessa dor que você sentiu. Pode ser que ela comece a vir, pode ser que seja pontual e você vai sentir isso só daqui a alguns dias de novo. Então, esse início aí do trabalho de parto, ele pode durar até 15 dias, né? Que a gente chama de fase latente, quando você está começando a sentir as primeiras dores. E aí eu fui para um restaurante, um pouco desconfiada, mas fui. E assim que eu entrei no táxi para ir, eu tinha certeza que realmente tinha começado. Eu fui sentindo outras contrações ao longo do trajeto, né? Eu fui num lugar muito perto da minha casa e quando eu cheguei lá para sair do táxi, eu já me curvei de dor e a dor veio bem mais forte e era uma dor muito diferente. Então eu cheguei no restaurante, fui direto pro banheiro. O garçom percebeu que eu estava com dor, me ofereceu água, me ofereceu uma cadeira para eu sentar. Eu não consegui ficar no restaurante. Eu disse pro Marcelo que eu queria vir embora, que não estava legal, eu estava bem preocupada. A princípio o Marcelo achou que não era nada demais, mas veio embora comigo. E aí eu conversei com a minha outra doula de Minas Gerais, que é uma amiga, né? E ela me disse que era para eu tentar relaxar, comer e dormir, porque se de fato estivesse começando eu precisaria estar muito descansada. E eu comecei a tentar relaxar, tentei comer, não consegui comer muito e percebi que aquela dor estava vindo com uma certa frequência, né? Então eu comecei a medir toda vez que essa dor vinha.
E eu percebi que ela vinha mais ou menos de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos. Não tinha uma constância, né? Não era ritmada ainda, é o termo que a gente usa, mas ela estava vindo bastante frequente. E não frequente o suficiente para eu estar numa fase ativa, mas também uma frequência muito alta para eu poder descansar. Eu não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono. Quando foi por volta de 3 da manhã, eu já tinha feito algumas medidas, né? Algumas medições, e eu vi que eu estava com uma certa frequência de 9, 10, 12 minutos. E aí ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, para de medir e vamos monitorar a noite toda, tenta dormir, né, no intervalo de uma dor e outra, e deixa o Marcelo descansar, porque alguém vai precisar estar descansado. Só que é impossível dormir sentindo dor, né? Eu comecei a sentir a dor por volta de 10 e meia da noite. Às 3 da manhã eu já estava com bastante dor e o Marcelo adormeceu, eu não consegui dormir a noite toda. Quando deu 6 da manhã eu voltei a cronometrar a minha dor e eu percebi que ela estava vindo de 10 em 10 minutos. E aí a minha doula do Rio falou, olha, tô levantando, eu vou pra sua casa, né? Vamos nos preparar que pode ser que o Gabriel chegue hoje. E aí comecei meu dia já bem cansada, com muita dor. Como eu falei pra vocês, 10 em 10 minutos ainda não é o suficiente para você ir pro hospital, né? Você não está numa fase ativa do trabalho de parto. O recomendado é que a gente vá pro hospital quando essas dores estiverem de 5 em 5 minutos. E aí a minha doula chegou aqui, a gente fez algumas massagens, alguns exercícios na bola, né? Alguns exercícios de movimentação para ajudar esse trabalho de parto a evoluir. E não tive muito sucesso. Então, a princípio eu tomei um chá, depois eu fui pra piscina, fiz exercícios lá, fiz exercícios em casa. Eu sentia muita vontade de ir ao banheiro, e era uma vontade falsa, né? Porque a dor da contração, ela lembra muito a nossa vontade de ir ao banheiro. Eu tomei vários banhos para aliviar essa dor, principalmente a dor nas costas. Tanto o Marcelo quanto a Fernanda faziam muita massagem. E essa sensação foi se arrastando até quase 4 horas da tarde. Quando deu umas 2 eu almocei, eu consegui comer ao longo do dia, tava uma dor incômoda, eu já estava cansada, mas fui levando. Quando deu 4 horas, as duas, né, doulas conversaram e falaram, ou a gente vai tentar te dar um remédio para você descansar e dormir, ou então a gente vai te dar um shake que é para aumentar essa contração, né? E aí eu tomei essa vitamina que elas fizeram. E quando eu tomei, realmente as contrações começaram a vir mais fortes e num período menor. Então, por volta de 5 horas, estava passando até um jogo, eu já estava sentada assim no chão, sentindo muita dor. As contrações começaram a vir com uma frequência de 6 minutos, 7 minutos, e aí foi um período que eu já fiquei muito debaixo do chuveiro, já estava com bastante dor mesmo. E eu comecei a sentir as dores mais fortes e mais intensas a partir de 7 horas da noite. Então eu fiquei de 7 às 10 horas da noite em casa ainda, terminando de arrumar as coisas, né? Eu lembro que nesse momento eu já estava ali implorando, pelo amor de Deus, me leva para o hospital, não aguento mais. Cheguei a pedir, né, pro Marcelo pra gente ir pro hospital e fazer uma cesárea. Mas como eu falei pra vocês, pelo fato de eu ter estudado, eu estava muito consciente e eu sabia tudo o que ia acontecer. Inclusive eu sabia que eu pediria pela cesárea quando a dor ficasse muito forte. E eu também sabia qual seria a resposta, né? As meninas já tinham orientado o Marcelo que ele não poderia ceder, porque no momento da dor eu ia pedir várias coisas que na verdade não era o que eu queria. E aí eu sabia que o Marcelo não ia me dar ouvidos, não ia deixar, né, eu ir para o hospital fazer uma cesárea sem uma necessidade médica. E também sabia que ele ia enrolar, porque a recomendação é que você só chegue no hospital já em trabalho de parto, né? Então eu tinha que esperar e estar com as contrações mais ou menos de 5 em 5 minutos. E eu falava, Marcelo, eu sei que a gente estudou, eu sei que você não vai me dar ouvidos, mas me ouve, por favor. E não funcionou. Eu sabia exatamente qual seria o comportamento de todo mundo ao meu redor e o meu, né? Então, por volta de 10 horas da noite, eu fui pro hospital. Eu já estava, assim, na Partolândia, com certeza. E sentindo muita dor, né? Até dentro do carro mesmo. Quando eu cheguei no hospital, a gente planeja coisas, né? Eu tinha pensado, eu vou com tal roupa, eu vou me arrumar assim, assim, assim. E acaba que dá tudo errado na hora.
Fui de Havaiana mesmo, perdi minha Havaiana no meio do caminho, já cheguei lá no primeiro atendimento, sem chinelo, descalço. Assim que eu cheguei no hospital, né, entrei no estacionamento, eles colocaram uma cadeira de roda para poder me trazer, uma pulseirinha vermelha, que é de atendimento de emergência. E eu lembro que na emergência a médica falava pra mim assim, senta aqui que eu vou te examinar. Eu não conseguia ficar sentada, eu só queria ficar no banheiro agachada, sentindo muita dor, queria um chuveiro de qualquer forma. Então foi até um pouco difícil esse primeiro exame. E aí me levaram para a sala de parto. Eu já estava com 7 centímetros de dilatação. E já estava aí com mais de 24 horas, né? De uma dor muito intensa, muito cansada, sem dormir. E aí eu pedi pelo amor de Deus que eu precisava amenizar aquela dor para eu aguentar mais tempo. Então foi uma recomendação da equipe médica e das minhas doulas que eu fizesse analgesia para eu poder ter um momento de descanso, de respiro. Na verdade não é uma anestesia, né? A gente não fica imobilizado e não para de sentir nada. Você só tem uma diminuição das dores. Na verdade a dor ela praticamente some por 2 horas e é um momento que você consegue relaxar um pouco. Então eu fiz a analgesia, o anestesista me explicou como que seria. E nesse momento foi muito difícil fazer porque você não pode se mexer enquanto ele está aplicando o remédio com agulha, né? É uma agulha nas costas. E Marcelo teve que me segurar com muita força porque eu não conseguia parar. Eu estava muito agitada em virtude das contrações. Consegui fazer analgesia. E aí eu aproveitei essas 2 horas sem dor, né? Para voltar com os meus exercícios. A obstetra ficou acompanhando tudo. A gente ficou monitorando o coração do Gabriel para ver se estava tudo ok, né? Até esse momento minha bolsa não tinha estourado. Ela falou, eu vou estourar a bolsa porque pelo tempo que você está em trabalho de parto é interessante a gente ver a questão do mecômio, se tem ou não. E ela estourou a minha bolsa. Isso também acelera um pouco, né, o parto. E eu continuei tendo as contrações, apesar de não estar sentindo mais aquela dor tão intensa, e comecei a fazer exercícios. Então foi um momento que eu caminhei pelo quarto, que eu dancei, a gente ficou falando sobre a minha playlist, as músicas que eu coloquei, ficou um ambiente bem descontraído, bem respeitoso, assim. A equipe médica foi fenomenal, uma equipe excelente. Para quem não sabe, né, o meu parto foi feito com a equipe de plantão, porque a minha médica não podia fazer o meu parto naquela semana. Então eu fiz com a equipe de plantão da perinatal. E foi um ambiente bem legal. Tudo que eu pedi foi muito respeitado. Ela aproveitou esse horário para ver todos os meus exames, né, para monitorar ali o coração do bebê. E dentro de menos de 2 horas eu já estava com a dilatação total, preparada já para o nascimento. E aí foi o momento em que a minha doula de Minas Gerais também entrou, né, através de uma chamada de vídeo. Então ela ligou pra gente para poder participar. Então eu tive aí 2 doulas mesmo, uma presencial e uma online, né. E Marcelo ficou me ajudando com os exercícios e tal. E aí a médica falou, bom, vamos ver como é que tá. E quando ela foi me examinar, ela falou, olha, já tô vendo, o Gabriel tá aqui na reta final. Se você fizer um pouquinho de força, ele nasce. Então eu acabei sentando, né, na banqueta, porque eu já estava exausta. Marcelo sentou atrás de mim para me dar sustentação, para me dar apoio. E aí eu fiz um pouco de força, né. Eu já estava sentindo todas as dores novamente nesse momento, mas já estava descansada. Já era 1 e pouco da manhã, então eu já tinha virado do dia 6 para o dia 7. E aí, sentada ali mesmo, eu fiz as forças, né? Ela me deu um pano para me ajudar a fazer força, então ela passou o tecido por trás das costas dela e eu ia puxando esse pano, né? Como se tentasse puxar a médica. E aí ela chamou uma outra médica assistente e aí as duas ficaram sentadas no chão, de frente para mim, e foi nessa posição que o Gabriel nasceu, né? Ele nasceu a 1h27, foi um parto muito importante, muito especial. Foi muito emocionante a forma como aconteceu. Eu não tinha planejado de ter esse parto ali sentada no chão. Eu lembro exatamente, né, que estava tocando a minha playlist na hora. A minha amiga estava no telefone ainda, ao vivo com a gente.
A minha doula, nesse momento, já pegou a placenta, né, para poder fazer a pintura da árvore da vida, que é uma pintura que eu acho linda também. Eu até tenho ela aqui. E foi, assim, muito respeitoso. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem muito medo da violência obstétrica, de ter as vontades desrespeitadas. Às vezes a gente fica ali com receio, né, de que não possa ter os momentos importantes. Então eu consegui ter tudo isso, né? O Gabriel nasceu, veio direto pra mim, pro meu peito. Ele não mamou, mas ele ficou ali no meu colo, né? E aí depois a pediatra veio, fez as medições, viu que estava tudo direitinho com ele, fez o teste do Apgar, né? Que é o primeiro teste para ver os reflexos do bebê. Então ele já tirou uma nota alta nesse teste, que indica que ele nasceu bem saudável. O Marcelo fez alguns videozinhos também, na hora ali. E aí eu já fui pra maca novamente, né? Porque até então eu estava no chão, sentada ali na banquetinha. E aí a gente terminou o procedimento. Eu não lembro, assim, eu lembro de tudo do parto, mas eu não percebi a saída da placenta. Eu até perguntei, gente, e a placenta? E aí a doula me mostrou assim, tá aqui comigo, eu estou pintando sua placenta pra gente fazer a árvore da vida. Mas eu não senti, né, essa última expulsão. E logo em seguida a gente já foi pro quarto. Eu lembro de estar com muita fome. Já era mais 3 da manhã quando eu fui pro quarto e as enfermeiras foram lá para orientar a primeira mamada, né? Então o Gabriel na madrugada já se alimentou, dormiu do meu lado ali no quarto. E foi uma noite longa, né? A gente só conseguiu dormir mesmo às 5 e pouco da manhã, e às 6 da manhã já começa a rotina de hospital, de remédio, de visita dos médicos. Mas no geral foi isso, né? A gente não considera aí que o meu parto teve essa duração de mais de 20 horas, porque o que conta mesmo é a fase ativa, né? Então a fase ativa é aquela que você já tá com as contrações de 5 em 5 minutos, e a minha fase ativa durou aproximadamente 7 horas. Eu comecei às 7 da noite, foi até 1 da manhã, 1h30 da manhã. Mas ao longo de todo, né, do período que eu comecei a sentir as dores, foi de 10h30 do sábado até 1h30 da manhã da segunda-feira. Então realmente foi longo, cansativo, dolorido, mas ao mesmo tempo muito emocionante, muito respeitoso. E é aquela coisa, né, quando a gente tem informação, quando a gente tem conhecimento, a gente tem muito mais segurança. Então, se eu puder dar aí uma dica para alguém, né, informe-se, estude sobre o seu parto, se preocupe com isso, afinal de contas é o seu corpo, é o seu filho, né, é um processo que você vai vivenciar. Então, quem mais precisa estar preocupado é você, né, para saber exatamente o que você deseja, o que é melhor para você. Fiquei muito feliz, sou muito grata pela equipe que me acompanhou, pela parceria do Marcelo, pelas minhas amigas que me ajudaram aí no trabalho de doula, que é um trabalho fantástico. E foi isso. Bom, vou finalizar esse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês um desenho que eu tenho guardado aqui. Essa é a árvore da vida, né? O desenho da minha placenta com o pezinho do neném. Tá aqui. 1h27 da madrugada, Gabriel Guimarães Zanolini, nasceu dia 7/3, lá no perinatal, com 49 centímetros e 2,8 kg. Foi essa é a minha história do parto. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que sirva aí de auxílio, orientação para alguém, né? Que vocês se sintam mais acolhidas com esse compartilhamento, e que no futuro o Gabriel possa ver um pouquinho da história da chegada dele ao mundo. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Um abraço para vocês.